Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico e dessa vez com os seguintes temas: maldição hereditária, árvore genealógica, espíritos familiares. Será que hoje há pessoas que estão sofrendo com problemas de várias naturezas, sendo eles físico, moral, social e até mesmo espiritual, por causa de pecado dos seus antepassados, por causa de maldições herdadas ou lançadas, ou até mesmo por causa de espíritos familiares ou espíritos que, segundo essa teologia, tem perturbado e atravessado gerações, afetando essas pessoas? Eu quero, nesse vídeo, responder a essas perguntas. Mas antes de ouvir, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. Quero começar explicando o que é maldição hereditária. Maldição hereditária é o ensino ou a ideia de que há pessoas que estão sofrendo por causa de pecados dos seus antepassados, ou seja, maldição lançadas e herdadas por causa de pecados dos antepassados. Da mesma forma, é a ideia da árvore genealógica, que ensina que há pessoas que de fato hoje estão sofrendo porque herdaram o pecado dos seus antepassados. Inclusive, essa ideia ensina que essa pessoa precisa pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, se arrepender pelos seus antepassados, para que essa maldição seja quebrada. Da mesma forma, é a ideia dos espíritos familiares. É o ensino que diz que, por causa desses pecados dos antepassados, há um espírito mau que tem afetado as gerações, trazendo problemas de ordem moral, como prostituição, adultério, problema de ordem social, como pobreza, problema de ordem física, como doenças e sofrimento, por causa desse espírito herdado dos pecados do antepassado. Vale ressaltar que os defensores dessas ideias melhor, obviamente se valem do texto bíblico. Por exemplo, para defender o ensino da árvore genealógica, é usado Neemias 9, pois nesse texto Neemias traz à memória, na sua oração, o pecado dos seus antepassados. Para defender a ideia da maldição hereditária, é usado o texto de Êxodo 20, versículos 5 e 6, que diz que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Para defender a ideia de espíritos familiares, é usado o texto de Levítico 19, pois nesse texto diz, numa versão traduzida para o inglês, que é a versão King James, que substituiu a palavra necromantes por espíritos familiares. E baseado nessa versão, nasceu essa ideia de que há um espírito mau que tem afetado gerações por causa dos pecados do antepassado, ou dos antepassados. Mas o que de fato esses textos que são usados ensinam? Primeiro comecemos por Neemias 9. Neemias 9, quando Esdras e Neemias faz uma oração, ele traz à memória, assim, e reconhece o pecado dos seus antepassados. Aliás, foi por causa do pecado dos seus antepassados que o povo hebreu foi levado cativo para a Babilônia. Mas o texto diz que Neemias pediu perdão pelo seu pecado, pelo pecado dos presentes, e não pelos pecados dos antepassados. Êxodo 20, versículos 5 e 6, que é usado para defender a maldição hereditária, o texto não está dizendo que a maldição de uma geração alcança a outra. O texto está dizendo que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Ou seja, todas as gerações que pecarem terão aí a sua punição. Todas as gerações que pecarem serão penalizadas por isso, e não uma geração herdando a maldição da outra. Aliás, esse texto de Êxodo 20, versículos 5 e 6, deve ser compreendida à luz de Ezequiel 18, de 1 a 4, quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. Aliás, os versos anteriores ao verso 4 desse texto diz o seguinte: se é o pai que come uva, não é o dente dos filhos que ficará sujo, mas a alma que pecar, essa
morrerá. E o texto de Levítico 19, o versículo 31, que é usado para defender a ideia de espíritos familiares, na verdade, essa expressão espíritos familiares não existe na Bíblia. Essa expressão nasceu de uma tradução errada na versão bíblica chamada King James. Essa versão feita para o inglês, quando traduziu a palavra necromante em Levítico 19, 31, foi traduzida nessa versão como espíritos familiares. Portanto, o texto nada tem a ver com espíritos familiares. Vale ressaltar que nem tudo de ruim que ocorre na vida é maldição. E eu posso lhe dar exemplo bíblico. João 9, o versículo 3. Lembra da história daquele cego de nascença? Perguntaram para Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse que ninguém havia pecado. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Lembra de 1 Timóteo 5 e o versículo 23? O companheiro, colaborador e discípulo de Paulo, chamado Timóteo, que sofria com a dor no estômago, e Paulo recomenda a ele vinho. Será que era uma maldição? Claro que não. Eu também não posso deixar de falar para você que há muitos personagens na Bíblia que foram bons e os seus filhos foram maus. Por exemplo, Samuel, um dos maiores profetas e protagonistas do Antigo Testamento, foi bom, mas os seus filhos foram perversos. Lembra de Jeosafá, que foi bom, mas o seu filho foi mau. Também há pessoas na Bíblia que foram maus, mas os seus filhos foram bons. Lembra de Abias, que foi um rei mau, mas o seu filho foi bom. Ora, se a Bíblia fala de pais que foram bons e os filhos foram maus, e de pais que foram maus e os seus filhos foram bons, isso significa dizer que essa ideia de maldição herdada, essa ideia de espíritos familiares, ela parece não ser sustentada. E eu também não posso olvidar ou esquecer que eu, você, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. A Bíblia diz isso em Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Lembra de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19? A Bíblia chama os nossos pecados de pecados de comissão, pecados que eu cometo. E eu não posso esquecer também de Gálatas, quando diz que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque quem semeia da carne se fará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Ou seja, eu sou responsável pelos meus pecados. O texto de Levítico 19, o versículo 31, repito, a expressão no original não é espíritos familiares, é necromante. O que o texto está condenando é a consulta aos mortos. Necromante para espíritos familiares foi uma tradução equivocada feita pela versão King James. Eu não posso também desconsiderar que é possível que comportamentos morais, é possível que problemas sociais possam ser reproduzidos pelos filhos quando espelham-se nos pais. Eu não posso desconsiderar isso. A sociedade pode corromper, o ambiente pode corromper, o contexto em que as pessoas estão inseridas pode formatá-las a serem más. É verdade que problemas de ordem físicas podem ser reproduzidos. Uma pessoa, os pais, ou especialmente a mãe, que tem um problema genético, um problema fisiológico, o filho pode herdar esse problema. É verdade que problemas morais, comportamentais, podem ser reproduzidos pelos filhos, mas pecado se resolve com arrependimento. Está escrito em Provérbios 28, versículo 13, que aquele que confessa os seus pecados e deixam, alcançarão misericórdia. Também não posso esquecer que nós somos seres morais, ou seja, capazes de regulamentar as nossas ações. Ou seja, eu sou responsável pelos meus pecados. Então, adultério, prostituição, mentira, imoralidade são pecados da carne, pecados cometidos. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21.
A ideia de espíritos familiares, de maldição hereditária, de árvore genealógica, elas não têm respaldos bíblicos. Então, eu quero encerrar pedindo para que você deixe os seus comentários. Não deixe também de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.